Guernica é um quadro que me marcou. Porque, foi. Porque quando eu tinha muita vontade de conhecer Madrid, daí quando eu fui, foi uma experiência interessante, até o Marcelo Bloch, que a gente fez um tour assim em Madrid, e daí a gente andou um dia inteiro e de repente ele me deixou em frente o Guernica, assim, acho que foi uma das coisas que me marcou. E acho que depois, antes disso, acho que foi a obra do Arthur Bispo, assim. Tanto que eu até comentei isso ontem, foi a partir daí que eu tive coragem de fazer o que eu faço com as minhas imagens hoje. Acho assim, o que eu faço eu poderia fazer em qualquer outra mídia, em qualquer outro meio, assim, se fosse literatura, cinema, enfim. Acho que eu penso dessa forma, assim, e por acaso eu estou na fotografia fazendo isso. Assim, desde criança eu desenho, né? Então acho que tinha vontade de fazer cinema, tinha vontade de fazer uma série de outras coisas, vontade de pintar, enfim. E estudei um pouco de música, né? Aí queria ser músico, tinha uma hora, acabei meu curso de química, falei, pô, não quero ser químico mais, acho que vou ser músico, né? Porque eu já estava muito envolvido com música. Mas aí, por necessidade, eu fui trabalhar como químico. Trabalhei um tempo, aí foi com esse dinheiro de químico que eu comprei os primeiros equipamentos de fotografia, que era uma coisa só para passar o tempo, porque eu estava vivendo num lugar muito isolado assim. E a fotografia foi tomando um espaço grande assim na minha vida e a publicidade a princípio, assim, quando eu comecei a fotografar, eu tinha essa vontade de ser fotógrafo de publicidade, eu achava aquele glamuroso, achava bacana e tal. E aí eu descobri que não era, quando eu comecei a fazer algumas coisas, eu descobri que não era esse meio que eu queria, porque eu não tinha a liberdade que eu gostaria de ter para fazer o que eu gostaria de fazer. Eu acho que assim, é uma necessidade, assim, né? É como eu disse antes, é por aí que eu me expresso, né? E ainda ontem eu falei sobre esse bombardeamento das informações, né? Que chega um momento que eu quero compartilhar isso, assim. Aí por isso a coisa vai para o trabalho, assim. Eu me informo, assim, eu me alimento dessas informações e chega uma hora que essas informações eu sinto necessidade de compartilhar. O tempo é importante para mim e esse tempo ele está no meu trabalho, ele está nas minhas fotografias. São camadas e camadas de tempo ali acumuladas para contar alguma história. Assim. É sempre a mesma vontade de resolver uma ideia. Assim. Não é o processo em si que me interessa tanto, entendeu? Eu tenho que resolver uma ideia e eu vou atrás de caminhos que resolvam essa ideia de uma forma coerente e que passe de fato aquilo que está na minha cabeça. Às vezes produzo a partir de uma frase que eu ouço, a partir de uma imagem que eu vejo, enfim. Então, assim, a questão do tempo, para mim, ela está colocada aí. Assim, eu preciso de algum motivo, né? Esse motivo necessariamente ele não precisa ser imediato, então aí entra o tempo, assim, essa maturação dessas ideias, das coisas que eu recebo, dessas informações que eu disse que recebo, essa coisa vai sendo maturada na minha cabeça, vai sendo processadas, né? E depois acaba a imagem. Detesto essas coisas de, sabe, ficar fotografando pobreza, assim, só pela pobreza, assim, só pra... eu tive uma... Eu fiz uma fala há pouco tempo agora, junto de uma exposição, que é uma fala que eu nem teria, assim, que eu fui pra direção, o pessoal falou, pô, eu preciso falar, porque a gente tava fora do Brasil. Aí, de repente, umas fotos, assim, que traziam um retrato do Brasil que não... Que era uma... Acontece, tá aí, mas assim, não... Por entendimento daquelas pessoas ali, assim, o Brasil era aquilo ali, né? Que a pessoa estava querendo mostrar. Falei, não, eu quero falar um pouco sobre o Brasil, sobre imagem, enfim. Acho que eu falei ontem também que eu sempre fotografei pensando em fazer cinema, né? Aí
vídeo, aí eu vi que fui fazer vídeo e vi que vídeo também não tem nada a ver com cinema, é uma outra história, assim, apesar da imagem em movimento, é uma outra linguagem também diferente do cinema, como a fotografia é diferente, enfim. Mas acho que repetindo, assim, o trânsito entre as mídias é o que mais me interessa e que acaba me ajudando bastante assim para construir minhas ideias. Lidar com a imagem para mim acho que é o que é o grande interesse. Até aquela brincadeira que eu fiz lá do assim, não era uma brincadeira, era uma coisa séria, né, de eu ter criado uns heterônimos, né? Era muito interessante isso assim, porque quando eu fotografava pensando em Paulo Urbano, assim, eu era uma outra pessoa, assim, eu encarnava isso. Quando eu fotografava como Zé de Paulo, assim, aí quando fotografava como Eustáquio Neves era uma outra identidade. Então, acho que a gente tem vários dentro da gente que você pode assumi-las a hora que quiser. De alguma forma, assim, o que você faz é sua bandeira, né? Assim, eu não levanto nenhuma bandeira, por exemplo, de negritude, movimento negro, essas coisas, não me interessa, assim, mas eu acho que a minha fotografia é um pouco uma bandeira, assim, para discutir essas questões e outras questões sociais, assim.